Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo Balcerotto, da Universidade Federal Santa Maria, seguindo com os vídeos de Fisiologia Animal Comparada. Neste vídeo nós vamos tratar da segunda parte da endocrinologia da reprodução de fêmeas de vertebrados. Quem não viu a primeira parte, trate de ver a primeira parte antes de ver a segunda parte para facilitar a compreensão. Na primeira parte nós tratamos basicamente dos ciclos ovulatórios, que ocorrem nos mamíferos, tá? E algumas características gerais também. Bem, continuando aqui então, no caso de vertebrados que são ovíparos, não ocorre então produção de corpo lúteo, com exceção dos monotremos. Tá? Nas aves, após a ovulação, o óvulo vai ficar no oviduto, tá? Ele recebe então albumina, ocorre a fertilização e depois então que vai receber a casca, certo? Porque depois que tiver a casca não tem como o espermatozoide entrar. E a arginina vasotocina é um hormônio que vai ser liberado logo antes da oviposição, ou seja, vai sair o ovo da ave, né? No caso dos peixes, a ovulação está relacionada à liberação do hormônio luteinizante e da presença do macho em muitos casos. Aqui nós temos uma representação bastante genérica da reprodução das fêmeas invertebrados. Aqui temos estímulos ambientais, só não está mostrando aqui as quispepinas, né? Mas temos hipotálamo, liberação do hormônio liberador das gonadotrofinas, ação na adeno-hipófise, liberação das gonadotrofinas, o FSH age no folículo ovariano, promovendo então o crescimento do folículo, liberação de estradiol, maturação do folículo, aí por ação do hormônio luteinizante, né, temos a ovulação, o folículo rompido. Tá? No caso aqui, corpo lúteo, na maior parte, em quase todos os mamíferos, né, vão produzir então a progesterona que vai provocar, fazer inibição aqui. Tá? Aqui está sombreado, indicando então que geralmente não ocorre em vertebrados ovíparos, com exceção do monotremato. Tipo de desenvolvimento ocitário em peixes. Então, os peixes, as fêmeas, né, têm um sincrônico em grupo, todos os ósseos se envolvem ao mesmo tempo e ocorre uma única desova em toda a sua vida, como nós vimos na aula inicial sobre essa parte de reprodução de vertebrados, né? Pode ter um grupo chamado, um tipo sincrônico em grupos, tem dois ou mais grupos de ósseos, um grupo com ósseos maiores, mais homogêneos, e outro com ósseos menores, mais heterogêneos. Então aqui vai ter mais desovas ao longo da vida. E o assincrônico possui ósseo em todas as fases de maturação dentro do ovário. O período reprodutivo e o desenvolvimento do ósseo vão depender basicamente da oferta de alimento no meio ambiente. O tipo de desova pode ser total, todos os ósseos maduros liberados em um evento único, e esse evento único não precisa ser um momento único, né? Pode durar alguns poucos dias aqui. Seria nos que têm desenvolvimento sincrônico em grupo. A parcial ou múltipla, somente uma parte dos ósseos é liberada por vez, nos que desenvolvimento ocitário assincrônico. Aqui temos um esquema simplificado de controle hormonal do desenvolvimento ocitário em peixes. Então, muita coisa semelhante ao que nós já vimos nos mamíferos, né? Então, aqui na fase inicial do crescimento, né, a ogônia, aqui desenvolvimento dos ósseos, né, o ósseo primário, temos a ação do FSH. Tá? O FSH também vai levar o que? A produção de estradiol, como nós já vimos na aula anterior. Tá? E também vai estimular, o estradiol vai estimular o fígado a produzir a vitalogenina, que vai se acumular então no vitelo. Tá? E o FSH estimula então essa condução da vitalogenina em direção ao ósseo para formar o vitelo. No final, o ósseo já está ficando maduro, ocorre fim da primeira meiose, início da segunda meiose, a ação do LH então, e ocorre a ovulação. O LH ele estimula a formação da 17 alfa-20 beta-progesterona,
que vai então, essa sim, promover a ovulação. Tá? Quando ocorre a ovulação, vamos ver aqui, bem, quando ocorre a ovulação, o óvulo tem que ser liberado na desova, logo depois, senão ele vai sofrer atresia. Tá? A atresia seria o quê? Os óvulos ficam inviáveis, eles degeneram. Então, estresse ou condições não adequadas para reprodutores também vai levar à atresia. Bem, no óvulo existe o vitelo, né, ou no ovo também, se foi fecundado, né, tem lipídios e proteínas para o embrião. Então, essa energia do vitelo aqui é utilizada na fertilização até o início da alimentação exógena e é mais abundante nas espécies que têm cuidado parental e bem desenvolvidas no nascimento. Para aquelas espécies de peixes vivíparos, então, não tem pouco ou não tem vitelo. O período crítico, no caso do desenvolvimento dos peixes, né, é no fim do vitelo e início da alimentação exógena, quando ele para de se alimentar naquela reserva que ele tem e tem que procurar alimento. Aqui é só para mostrar para vocês aqui a lava do Jundial, Randiaquela, em 12 horas após a eclosão. Aqui quase não se vê o olho aqui, não abriu a boca ainda, e aqui está o saco vitelínico. Tem essas reservas vitelínicas que fornecem energia durante esse período aqui. Bem, as fêmeas de mamíferos têm mecanismos diferentes para prolongar a vida do corpo lúteo. No caso da ovelha e vaca, células embrionárias secretam uma substância parácnica que impede a produção de prostaglandinas pelas células uterinas, que vão promover então a luteólise, né? Na égua, o córion secreta a gonadotropina coriônica, que prolonga a vida funcional do corpo lúteo. Também ocorre nas fêmeas de primatas, né? Então aqui de humanos ou primatas, aqui concentração sanguínea, e aqui na égua, certo? Nós temos o que? Ocorreu a fertilização, então o corpo lúteo não degenera, né? Mas temos aqui a formação da gonadotropina coriônica. É produzida pelo córion, né, membrana embrionária, e mantém o corpo lúteo durante a fase inicial da gestação. Depois, o corpo lúteo vai degradar ao longo da gestação, né, mas daí a placenta já começa a produzir, então, estrogênio e progesterona para manter, então, a gestação. Aqui nós temos na égua um início alto aqui da progesterona, também pelo corpo lúteo, e a produção dessa gonadotropina coriônica, no caso equina e aqui é humana, né? E também, depois de um certo tempo, veja que maior do que no caso, um pouco maior, mais ou menos no mesmo período que no caso do humano, né? E a progesterona depois diminui, mas o estrogênio se mantém alto para manter então a gestação. Então aqui, como já mencionei, a placenta se envolve e começa a produzir então a progesterona e estrogênio ao invés do corpo lúteo, né? A progesterona é essencial para a extensão do endométrio e inibição das contrações do miométrio. E contribui também na preparação das glândulas mamárias para a lactação. O estrogênio, ou estradiol, estimula o crescimento do miométrio e contribui também para o desenvolvimento mamário. A gestação, a duração da gestação varia entre mamíferos. Existem espécies que são chamadas de altriciais e têm uma gestação relativamente curta, geralmente ninhadas grandes e os jovens pouco desenvolvidos quando nascem. E as espécies precociais têm gestação relativamente longa, ninhada pequena e os jovens bem desenvolvidos ao nascer. Aqui nesse gráfico, então, nós temos o período de gestação, o log do período de gestação e aqui o logaritmo do peso, o nascimento. Então vejam, mamíferos precociais, certo? Que são os que têm uma gestação relativamente longa. Então, obviamente, o tamanho vai ser maior, certo? Mesmo aqui, ó, tem um período de gestação aqui,
Ó, é mais alto que esse aqui, certo? Vejam que aqui mamíferos artificiais, né? Então, quanto maior é o período de gestação, maior vai ser o peso no momento do nascimento, para ambos tipos de mamíferos. No parto, o estrogênio estimula a mudança do miométrico para facilitar a contratilidade. Então, estimula a síntese de conexinas, formação de junções fechadas e expressão de receptores para ocitocina e secreção de prostaglandinas. Então, na iminência do nascimento, as contrações se espalham ao longo do útero em direção à cervix, que é ali na abertura do útero, né? O feto é forçado contra a cervix, a estimulação do mecanismo receptores, essa informação sensorial chega no hipotálamo e estimula, então, é estimulado a liberar ou a produzir ocitocina, que é liberada pela neurohipófise. A ocitocina segue pelo sangue até o útero, promove contração do miométrio. Isso leva a maior estimulação do mecanismo receptores e mais secreção da ocitocina. Isso vai aumentando até o momento do nascimento. Tá? Então temos aqui, ó, contrações do miométrio, forçam aqui o feto em direção aqui à vagina, né? Estimula os mecanismos receptores, essa informação vai para o hipotálamo, estimula aqui a produção de ocitocina, liberação pela neurohipófise, vai para o sangue, chega aqui no útero, estimula a contração da musculatura uterina, do biométrio, certo? Estimula também a secretar a prostaglandina, que também estimula a contração. E aí vai empurrando mais ainda e vai aumentando, então, a liberação da ocitocina. Isso vai ocorrendo até o momento da saída do feto, certo? Contrações aumentam, o cervix dilata, feto nasce, excesso então de estímulos mecânicos e a secreção da ocitocina diminui. A relaxina, o hormônio secretado pelo corpo lúteo, ou útero e placenta em algumas espécies, e causa dilatação do cervix da vagina e estimula contrações uterinas. Após então o nascimento, a placenta é expelida, os níveis maternos de estrogênio e progesterona caem a níveis pré-gestacionais. As fêmeas dos mamíferos têm a lactação, então, na gestação, estrogênio, progesterona e prolactina estimula a glândula mamária, fica capacitada a produzir leite. O que é o controle da lactação? Basicamente por dois hormônios. A prolactina estimula a produção de leite e secreção pelas células epiteliais do alvéolo. E a ocitocina estimula a ejeção ou a saída do leite. Aqui temos uma imagem de uma glândula mamária, certo? De uma vaca. E temos os alvéolos, os ductos lácteos, cisternas e aqui a teta e o canal da teta. Né? Aqui a irrigação sanguínea. E aqui nós temos então hipotálamo, certo? Nós temos aqui a adenipófise, certo? Temos liberação da prolactina e hipotálamo secreção da ocitocina. Tá? Então, quando é que vai acontecer isso aqui? Basicamente por estímulos. Quando o filhote começa a mamar, né, o estímulo da sucção das tetas leva o quê? A estimulação na liberação da prolactina e da ocitocina. Prolactina para produzir mais leite para a próxima mamada e a ocitocina vai fazer o quê? Promove a contração dessas células mioepiteliais de modo a contrair aqui o alvéolo e fazer com que o leite siga aqui pelo ducto. Né? E a prolactina vai estimular o quê? A produção do leite. Né? Então, com isso, nós terminamos esse segundo vídeo sobre reprodução nas fêmeas.